Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui é o irmão Jailson Santos, voltando a deixar mais uma palavrinha aqui ao seu coração, para que Deus venha transformar o seu coração neste dia através desta palavra. Palavra esta que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 a seguir, onde Deus quer falar diretamente ao seu coração. Você que se encontra aí desanimado, você que se encontra aí sem forças para lutar, não desista de você mesmo, pois Deus não desiste de você. Analise cada detalhe dessa palavra e Deus falará com você, amém? E se você sentir em seu coração de compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canalzinho, glórias a Deus, tá? Mas seja um mensageiro de Deus através dessa palavra também, compartilhando esse vídeo, né? Se inscrevendo nesse canalzinho, amém? E que Deus lhe abençoe. Abra o seu coração, a sua mente nesse momento para receber do Senhor essa palavra em seu coração, amém? O vaso do olheiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou-se a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ou casa de Israel. Meus amados, uma palavra muito linda e uma palavra a qual o Senhor mandou que Jeremias descesse à casa do olheiro. Nesta manhã, o Senhor Jesus pede para que você desça na presença dele. Desça na presença do Senhor e lá ele te mostrará o que tu tens de fazer. Desça, humilhe-se, renuncie à carne, renuncie o pecado. Volte-se para Jesus, pois Jesus está voltando. Volte-se para ele, arrependa dos seus pecados. Nós vemos que o mundo não tem mais nada para nos oferecer. O mundo não tem mais nada para nos oferecer. É só Jesus que tem a vida eterna agora nas mãos. Mas todo aquele que buscar a encontrará. Você já tem batido em muitas portas, não tem conseguido. Então é hora de você deixar Jesus entrar na sua vida e transformá-la a sua vida. Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele transforma, ele cura, ele liberta, ele apaga os seus pecados. E todo aquele que tentar te julgar, ele é o teu advogado. Então aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida, para que tu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Diante de tudo e de todas as dificuldades que tu tem passado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução para todos os teus problemas. Então aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E veja o que Jesus fala ao seu coração neste momento. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Então ele pediu para que Jeremias descesse à casa do olheiro e lá ele mostraria, né? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele mostraria para Jeremias o que verdadeiramente o Senhor podia fazer na vida de todo aquele. Como esta palavra neste momento pode transformar a sua vida. Como você está aí, talvez você esteja aí cabisbaixo, deprimido, você esteja angustiado, esteja aflito, esteja ansioso por algo. Nesta manhã o Senhor diz: levanta-te e desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desceu à casa do olheiro, e eis que lá estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas. O olheiro estava trabalhando.
Será que você já parou para pensar qual é a casa do olheiro? A casa do olheiro é a casa de Deus. Muitas das vezes você vê aqueles crentes reunidos ali gritando, pulando, glorificando. Ali é a casa do olheiro. Ali eles estão glorificando a Deus porque Deus tirou eles de uma situação difícil. De uma situação a qual ninguém jamais conseguiu tirar eles. Mas Deus foi lá com a sua infinita misericórdia e tirou todos do sofrimento. Então, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou-se a fazer dele outro vaso conforme parecia bem aos seus olhos. Né? Então, ele pegou aquele vaso que tinha se quebrado, um vaso frágil, talvez como você se encontra nesse momento, frágil, sem forças para lutar. Busque força naquele que pode te dar. Aqui tem os pontos na Bíblia, igual fala. Deus ordenou que Jeremias fosse à casa do olheiro. Aí observou que o olheiro fazia o vaso de barro. O vaso partiu-se, mas nas mãos do olheiro, o qual o refez, porém diferente do vaso anterior. Esta parábola contém várias lições importantes, meus amados, né? Sobre a obra de Deus em nossa vida. Em nossa submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele. Determinar em grandes partes o que Ele pode fazer através de nós. Deus pode fazer muitas coisas, meus amados, através do nosso arrependimento. Através da nossa renúncia da carne, Deus pode fazer muita coisa. Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode transformar a sua vida nesta manhã como o Senhor transformou a minha. Quantas vezes nesse momento eu me encontrava cheio de ressaca, cheio de problemas. E hoje, o meu Deus, nessa hora, eu estou aqui levando esta palavra ao seu coração. Para que você sinta verdadeiramente que você pode também. Como o Senhor fez comigo, o Senhor pode fazer com você. Mas para isso eu tive que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tive que renunciar à carne. Eu tive que deixar aquele caminho tortos, aqueles caminhos que só me levavam à destruição. Para que o Senhor me usasse do jeito dele, da forma dele. Quantas vezes pessoas não levaram esta palavra para mim? Mas foi preciso eu aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida para que eu pudesse entender a grandeza de Deus na minha vida. Hoje eu não tenho tudo o que eu quero, mas o Senhor tem me dado tudo aquilo que eu necessito, que é Jesus na minha vida. Eu posso não ter nada, eu posso ter falta de muitas coisas, mas eu tenho Jesus na minha vida. Isso me completa. Jesus me completa. Eu não estou aqui para dizer para você que você vai mudar de um dia para o outro, você vai aceitar a Jesus e as coisas vão mudar num passe de mágica, não. Você vai aceitar a Jesus e você vai fazer conforme a vontade dele. Você vai se aprofundando na palavra de Deus, você vai para a casa do Senhor e o Senhor vai te transformando dia a dia, como o Senhor tem me transformado. Eu agradeço ao meu Deus, porque quantas vezes eu queria levar a palavra de Deus e eu não tinha autoridade para levar. Muitas das vezes eu era repreendido. Não pode não, aqui não pode não. Em determinados locais eu não podia. Eu não poderia cantar um louvor. Eu não podia gritar um glórias a Deus. Hoje eu estou aqui para a honra e a glória de Deus, para louvar, para glorificar, para dizer, Pai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai. Gratidão por tudo, pela oportunidade que o Senhor me deu. Como o Senhor fez com aquele vaso, o Senhor fez comigo. E nesta manhã eu quero dizer para você que como
aquele olheiro transformou aquele vaso num vaso melhor, o Senhor tem o poder de te transformar. Mas para isso ele quer que você aceite o seu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Daí por diante, então, a palavra no versículo 5 vem dizer: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Meu amado, você está nas mãos daquele que tudo pode. Mas para isso você tem que aceitar. Você tem que renunciar à carne. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que se sacrificar. Deixar essas coisas mundanas que a carne deseja. E praticar as coisas do Espírito. Para que se fortalecer no Espírito e as coisas da carne venham se acabando. Para que Jesus cresça em nós. Para que Jesus cresça em você. Jesus nessa manhã fala ao seu coração: vens a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. A palavra de Deus também vem dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se incomode se alguém vai dizer: aí fez isso, fez aquilo e hoje está na casa do Senhor. Não se incomode. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso a palavra de Deus afirma lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus afirma. E a palavra de Deus ela é pura e verdadeira. Não se incomode se alguém vai te acusar. Não, você já tem um advogado. Aceite a ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você já tem um advogado para lhe defender de todas as acusações a qual o inimigo tem contra você. Outro ponto aqui. Falta de profundar dedicação a Deus da nossa parte pode estorvar seu propósito original para nossa vida. Muitas das vezes, meus amados, tem coisas que é como um tropeço na nossa vida. Tem coisas que nós não nos aprofundamos, não nos dedicamos, e isso afeta o nosso caminhar com Deus. Muitas das vezes nós queremos caminhar com Deus, mas nós deixamos nós se pegamos na carne, no desejo da carne, e isso tira o nosso foco, que é Jesus. Por isso, examinai as Escrituras, faça uma faxina dentro de você mesmo, dentro da sua mente, dentro do seu coração, aquilo que tem lhe atrapalhado, aquilo que não tem deixado você ir até Jesus. Se tem algo que não está te permitindo ir até Jesus, peça sabedoria a Ele, diga: Senhor, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Faz de mim como fez aquele olheiro com o vaso. O vaso estava quebrado na mão do olheiro e ele tornou a fazer um melhor. Faz de mim um vaso melhor, Senhor, nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Conversa com Deus que Ele vai te ouvir. A palavra de Deus diz: clamar-te-eis e eu te responderei. Clama a Ele e Ele te responde. Deus, se quiser, pode mudar seus planos para a nossa vida. Fazer dele outro vaso conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Deus pode transformar a sua vida, mas para isso você tem que renunciar à carne e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode ter certeza que se você aceitar a Jesus neste exato momento, se você aceitar a Jesus em seu coração, você pode ter certeza que você já vai ver transformação na sua vida. Porque em muitos momentos de nossa vida nós aceitamos muita coisa.
Mas quando é para aceitar a Jesus, existe aquela seta maligna. Nós vemos as dificuldades do homem quando nós se ajoelhamos para orar. Quando nós oramos, o inimigo fica com raiva. Quando nós fala de dízimo, o inimigo fica com raiva. Sabe por quê? Porque essas coisas é para Deus. Então, sempre que você puder, em suas aflições, não dê ouvido a nada. Ajoelhe e ore. Se não tem força para orar, chore. Mas se você tiver força para falar com o Senhor, e Ele lhe der pelo menos força, você diga só isso. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa melhor. Transforma-me, Senhor, como aquele olheiro transformou o vaso. Transforma-me, Senhor, porque eu estou um vaso quebrado. Então peça a Deus que Ele te transforme. Porque muitas das vezes nós servimos a carne de uma forma que nós achamos que está certo. Às vezes nós fazemos coisas que nós achamos que está certo aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, que é puro, que está errado. Então nós devemos fazer uma faxina dentro de nós, arrancar de nós aquilo que nos impede a nossa comunhão com Deus. Arrancar de dentro de nós aquilo que nos impede de nós chegar até Jesus. Aquilo que nos impede de nós abrirmos a nossa porta para que Jesus entre e transforme e mude a nossa vida. Por isso nós temos que se esforçar e pedir forças a Deus e sabedoria. Senhor, abra minha mente, abre meu coração. Abre meu coração duro, quebranta meu coração para que Jesus entre e faça morada na minha vida. Meus amados, a palavra de hoje foi essa, lá em Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Uma palavra muito linda, onde eu espero que tenha tocado o seu coração, pois eu meditei nessa palavra e li um pouco dela. É muito linda. Há muitas narração dessa palavra que fica muito linda. Mas o Senhor me usou até aqui dessa forma. E eu sou grato ao meu Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de eu falar do seu amor. Né? Quantos neste momento não queriam estar falando do amor de Deus? Quantos estão na cama de um hospital? Quantos não tem a sua voz, não tem as suas ossas, não tem o seu olfato, não tem a sua fala, não tem as suas visões para ver? Quantos estão encarcerados, sem poder gritar o amor de Deus, sem poder falar do amor de Deus, tem que falar bem baixinho? Quantos têm, meus amados, acamados? Quantos têm à espera de uma cirurgia, de um transplante? Quantos têm em coma, sem saber nem que estão no mundo? Então vamos orar por essas pessoas, vamos fazer uma corrente, pedir a Deus que tenha misericórdia de todo aquele que se encontra em situação difícil. Estenda a sua mão, mesmo que você não quiser colocar a mão no bolso e ajudar alguém, ajude com uma oração. Ore, apresente aquela pessoa a Deus, para que Deus venha ter misericórdia da situação, da causa daquela pessoa. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus possa transformar a sua vida através dessa palavra. Porque Deus é bom. Deus mandou que Jeremias descesse à casa do olheiro e lá ele mostraria o que ele tinha que fazer. Ele ia olhar, o vaso que o olheiro estava fazendo se quebrou. Então o Senhor disse a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez aquele olheiro? Olha o tanto que o Senhor é bom, meus amados. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Né? Ele pode nos transformar. Se Ele quiser nos transformar, Ele pode nos transformar. Mas Ele deixa o seu livre-arbítrio. Você tem a sua escolha. Então nessa manhã faça a escolha certa. Aceite o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a Ele e você verás a glória de Deus na sua vida, amém? E que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, Pai maravilhoso, nessa manhã, Pai, eu te apresento a cada um que for ouvir essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor abençoe ele, a vida dele, a casa dele, o trabalho dele, a família dele. Que o Senhor, meu Pai, abençoe esse irmão, esse amigo, essa amiga, que se encontra angustiado, que se encontra depressivo, que se encontra desempregado, Pai. Chega com providência, Pai, na vida dessas pessoas, querido Deus. Querido Pai, amado Jesus,
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega nos hospitais, meu Pai, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega na casa daquelas pessoas que se encontram em aflições, em briga, em desonestidade. Chega, Pai, em nome de Jesus, curando, libertando, salvando, trazendo pessoas para a tua casa, Senhor. Ajuda pessoas a renunciar à carne, renunciar ao pecado, meu Pai, nesta manhã. Ó, querido Deus, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.